Seja muito bem-vinda, bem-vindo a essa mentoria sobre cosméticos naturais, sobre como você consegue fazer cosméticos para o seu rosto, para o seu corpo, para o seu cabelo, de forma natural, usando produtos que são muito fáceis de encontrar, muitos deles, inclusive, que você talvez já tenha na sua casa, e também usando, claro, óleos essenciais, já que eles são um dos componentes, ingredientes naturais que vão trazer propriedades muito poderosas para os nossos cosméticos, tá bom? Você que está tendo acesso a essa mentoria teve acesso também a esse material base, que é o meu e-book, o meu guia de beleza e saúde limpa, natural e caseira, certo? Em que eu falo sobre cosméticos naturais para o corpo, para o rosto, para o cabelo e mostro como a gente pode usar os óleos essenciais nessas formulações cosméticas muito legais, tá bom? Então, eu me apresentei rapidamente e o que eu queria falar aqui dessa parte de apresentação é que eu comecei a me interessar pelos óleos essenciais justamente porque primeiro eu me interessei pelos cosméticos naturais. O universo natural chegou pra mim justamente através do desejo de usar um desodorante natural, de fazer talvez um creme, uma pomada natural. E uma das coisas que eu mais amo sobre o universo dos cosméticos naturais é que além deles serem muito acessíveis de fazer, prazerosos, é um jeito de você conseguir cuidar da sua saúde e da sua família, presentear. É tão lindo você ir fazer um cosmético, colocar num vidrozinho e presentear talvez um amigo, um familiar, dar uma lembrancinha, alguma data importante. Além de ser algo muito legal para você demonstrar amor pela sua família, por outros, é muito personalizável. Eu amo como quando você aprende a fazer um tônico facial, um hidratante corporal, um shampoo, um condicionador, você sabe personalizar de acordo com as necessidades mais específicas que o seu cabelo, que a sua pele, que o seu corpo tem. Isso é muito legal. Então eu comecei essa jornada da vida natural com os cosméticos naturais. Bom, nesse guia eu dou uma introdução aos cosméticos naturais, porque antes da gente começar a falar de receitas, a parte mais importante é que você entenda o que é um cosmético natural, o que é um cosmético vegano, quais são os ingredientes que a gente usa e quais são os ingredientes que a gente não usa, quais são as vantagens dos cosméticos naturais, matérias-primas, armazenamento. Então eu vou passar um pouco um panorama geral sobre essa parte da introdução, depois passar um panorama geral em relação a cosméticos para o rosto, então para o cabelo, corpo e alguns bônus especiais, tá bom? Então começando essa parte de introdução aos cosméticos naturais. O que são cosméticos naturais? Cosmético natural é qualquer produto que a gente vai criar, seja para o corpo, para o rosto, para o cabelo, que tem a sua maior parte de ingredientes de origem natural. Na verdade, a gente deseja que 100% dos ingredientes venham de origem natural, ou seja, que não tenham substâncias tóxicas ou aditivos químicos ou processados atrelados a si. Agora, um detalhe muito importante, a cosmética natural cada vez mais vem se modernizando, então a gente consegue ter ativos extremamente tecnológicos que não deixam de ser ativos limpos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, até da linha capilar da doTERRA. A gente tem um ativo, um ingrediente, tanto no condicionador quanto no creme sem enxágue da linha capilar da doTERRA, que veio do óleo do pracaxi. Só que ao invés de ser o óleo vegetal de pracaxi ali puro, a gente pegou o pracaxi, processou uma molécula dele, então a gente usou um processo industrial para pegar essa molécula do pracaxi, que é extremamente redutora de frizz, que oferece uma proteção térmica. É um produto natural? Sim, ele é um produto natural, porque a matéria-prima é de origem 100% natural e no processo de processamento não foram colocadas nenhuma substância tóxica ou aditivos, tá bom? Os cosméticos naturais são muito ricos em propriedades, eles têm menos risco de sensibilização, de alergias, de reações, eles são muito seguros não só para o nosso corpo, mas também para o meio ambiente. Então, desejar ter uma vida mais natural, além de ser bom para você, para sua família, também é incrível, porque a gente começa a cuidar mais do meio ambiente. A gente acaba descartando menos plástico, menos toxinas, eles não são poluentes, eles não vão contaminar a água, eles são mais facilmente, enfim, processados pelo meio ambiente e passam por essa reciclagem natural. E fora que a gente consegue fazer um reaproveitamento de embalagens também, né? Você consegue usar embalagem de vidro âmbar, muitos cosméticos sólidos nem embalagem não precisa ter, a gente embrulha no papel e tudo mais, tá bom? Nem todo cosmético natural é vegano. Nós temos muitos cosméticos naturais que levam elementos que vieram de animais. Por exemplo, quando a gente faz um cosmético com mel. Mel não é vegano. Mel veio de abelhas, veio de animais. Mas isso não significa que deixe de ser natural ou que seja tóxico ou que seja ruim. O que a gente vai evitar nos cosméticos naturais são ingredientes tóxicos, nocivos, sensibilizantes, poluentes do planeta. Agora a gente pode ter um cosmético natural que usou uma cera de abelha. É um ingrediente que a gente usa às vezes para deixar um lip balm mais endurecidinho, um ingrediente que a gente usa às vezes para deixar uma manteiga corporal mais densa. Pode ter usado mel, como eu falei, certo? Então continua sendo natural, seguro, mas usou um ingrediente de origem animal. Todo cosmético natural caseiro não é testado em animais, já que você mesmo é a fábrica, certo?
E pode não ter nenhum componente de origem animal, mas pode ter também, dependendo de qual for a sua escolha, tá bom? E quais são as vantagens, então, de usar cosméticos naturais? Primeiro, claro, é a sua saúde, o seu corpo. A gente vai conseguir trabalhar com substâncias que não são químicas, que não vão ter estabilizantes ou conservantes nocivos, que vão evitar alergias, coceira, sensibilização, irritação, desequilíbrios hormonais e até câncer, porque muitos ingredientes usados nos cosméticos tradicionais são disruptores hormonais, têm potencial cancerígeno. Então, é um jeito de você proteger a sua saúde da sua família. Além disso, a gente também consegue ter um agente muito mais potente. Usar cosméticos naturais é ter mais potência, porque eles são altamente concentrados. É também mais econômico, porque além de você poder produzir os cosméticos naturais, eles são multifuncionais. Às vezes você faz uma pomada corporal que você pode usar de reparador de pontas, que já vai hidratar seu rosto, enfim. Então a gente consegue usar o máximo do potencial do ingrediente, sem ficar segmentando muito qual seria a indicação de uso, já que a propriedade hidrata, vai hidratar sua pele, vai hidratar seu cabelo, vai hidratar seu rosto. Então isso é muito legal também. Você acaba economizando, você acaba protegendo a sua saúde, a sua família, protegendo o planeta e também tendo potencial maior de personalização aí dos seus cosméticos, já que você que vai escolher os ingredientes que vão compor cada um deles, tá bom? Bom, falando um pouquinho então agora sobre ingredientes tradicionais que são problemáticos. Eu te falei que quando a gente usa cosmético natural, a gente está evitando uma série de componentes que são contaminantes, que não são desejáveis. E quais são esses? Bom, primeiro eu quero te alertar sobre um fenômeno muito grande que acontece na indústria como um todo de cosméticos, que é o greenwashing. Tá até aqui destacado. O que é greenwashing? Na verdade, isso significa literalmente lavagem verde. Então, muitas marcas pegam e colocam uma embalagem toda verde, com plantas, escrevendo extratos botânicos, natural, enfim, através da propaganda e da embalagem do produto te convencem de que aquele produto é natural, mas na verdade ele só parece, e até cobram mais caro por isso, tá? Por parecer que é natural. Mas quando você vai ver, tem um monte de surfactante pesado, tem silicone, tem parafina, tem químico nocivo, tem parabeno. Então, na verdade, só porque colocou um ativozinho botânico ali, colocam como se fosse natural, como eu falei, acaba vendendo até mais caro, mas na verdade não é. Nós temos que realmente prezar por cosméticos, se for para viver de forma natural, ter uma beleza limpa, que realmente sejam naturais no rótulo, na lista de ingredientes, não só na aparência geral da embalagem, tá bom? Tem um site muito legal que eu indiquei aqui, que é o ewg.org, e aí você coloca a barrinha Skin Deep, que é onde você consegue colocar nomes de ingredientes. Você pegou lá um shampoo, você consegue digitar o nome dos ingredientes que você vê nos rótulos, e aí ele vai te mostrar, usando uma régua de 1 até 10, o quanto esse ingrediente é nocivo. Então, ingredientes que têm a numeração 1, 2 são seguros, de 3 até 6 são ingredientes que não são tão seguros, você tem que ver qual que é a contraindicação, e do 7 em diante, ingredientes que com certeza tem que ser evitados. Ai, Bia, eu vi que tem um ingrediente num produto natural que é 3. Lembra, 3 não é que é ruim, mas que pode ter algum tipo de reação alérgica. Então, ele não vai estimular câncer, mas pessoas que têm pele sensível podem ter reação alérgica. Então, a Amazônia, você tem que tomar cuidado. 7 em diante você tem que evitar, porque eles têm ingredientes que têm potencial nocivo para a saúde como um todo, tá bom? Ele também mostra a função de cada ingrediente da fórmula, ele mostra qual que é o risco de câncer associado a esse ingrediente, toxicidade, alergias. Então, se você ainda não está convencido quanto antes que você tem que parar de usar esses ingredientes tóxicos no seu dia a dia, faz um experimento. Esse experimento eu fiz em 2019, foi um grande divisor para mim. Pega um cosmético que você usa todos os dias, talvez um protetor solar que você tenha, um shampoo, um sabonete, e pesquisa todos os ingredientes dele nesse site no EWG. Eu aposto com você que a maioria vai ter nota maior que 5, maior que 6 e muitos nota maior que 7. E você vai ver como talvez você está colocando no seu corpo um monte de ingrediente que tem um potencial terrível. Ainda mais a gente que vive nessa comunidade de óleos essenciais. Gente, de verdade, eu acho pouquíssimo produtivo você se preocupar em deixar de tomar um paracetamol, deixar de tomar uma Novalgina para tomar e usar um óleo essencial, quando você tá limpando essa área do seu corpo, mas no banho você vai lá e se enche de parabeno, se enche de petrolato, se enche de disruptor hormonal. Quando você usa um desodorante que tem alumínio, que comprovadamente está associado a gente encontra alumínio em células cancerígenas de câncer de mama, que tem parabenos, que são disruptores hormonais, que desequilibram todo o sistema hormonal e também aumentam a nossa predisposição a câncer. Então, a gente não pode querer tratar de um lado, então eu estou usando os óleos essenciais, estou usando até o gerânio para minha questão hormonal, mas eu estou colocando no meu corpo um monte de, enfim, produtos que tem microdosagens, mas que eu uso todos os dias. Essa é a questão, gente, do cosmético. A gente usa todos os dias, então mesmo que exista uma microdosagem de algum agente tóxico, ainda assim é todos os dias, todos
todos os dias você com aquela microdosagem que no final das contas se torna uma super dosagem no seu corpo, tá? Então, claro que você tem que pesquisar no EWG, ingredientes com potencial tóxico, mas eu quero te ajudar destacando aqui alguns. Então, eu coloquei o amianto, que é extremamente cancerígeno e normalmente tem em todos os talcos, o BHA e o BHT, gente, ele é muito usado para ser conservante, em especial de substâncias que têm óleo, até substâncias que se vendem como naturais. Tem uma marca de uma influenciadora muito famosa, que tem os cabelos longos, loiros, a marca leva o nome dela, que ela lançou um óleo capilar, que ela fala que é 100% natural, mas tem BHT, tem esse componente aqui, certo? Que ele é suspeito de interferir no funcionamento hormonal e de causar câncer, tá? Ele também é nocivo para peixes e animais se ele for aí, se cair na água, que acontece, né? Então, fique atento. Chumbo, não preciso nem dizer, né? Neurotoxina, potencial cancerígeno. Esses coal tar dyes são corantes de alcatrão de ula. O que é isso? São corantes que estão em tinturas para cabelo, enfim, em diversos produtos cosméticos que, além de serem causadores de câncer, também são contaminados com metais pesados e são péssimos para serem colocados também na água, tá bom? Algumas outras substâncias aqui estão destacadas que você pode ler, né? Formaldeído, parabeno, perfume, os PEGs, os sulfatos, os petrolatos, triclosan, dentre tantos outros produtos. Inclusive, a maioria dos cremes dentais tem triclosan. Você não tá usando ainda o creme dental da Doterra, comece a usar. Para você poder aí evitar esse componente também no seu dia a dia, né? 3 vezes por dia, pelo menos, você escovando os dentes, vai gerando esse acúmulo, tá bom? Também falei em relação a fazer ou comprar cosméticos naturais. Eu amo comprar cosméticos naturais prontos, mas eu também gosto muito de fazer pela praticidade, pela personalização e pelo preço. Querendo ou não, é muito difícil às vezes você encontrar alguns componentes de cosméticos naturais no mercado que sejam realmente naturais, e quando são, é muito caro. Eu vejo que tem muitos desodorantes super caros, às vezes cremes corporais, você consegue ir gastando muito menos, personalizando mais, tendo mais praticidade de fazer. Então eu gosto bastante. Fora que, para você entrar de cabeça no mundo natural, fazer cosméticos naturais acaba sendo uma boa opção por conta do preço, como eu falei, tá bom? Eu amo a personalização também, né? Eu consigo desenvolver os aromas, consigo, enfim, trazer as propriedades. Agora que a gente entendeu um pouquinho o que é cosmético natural, se cosmético natural é vegano ou não é, alguns ingredientes que são problemáticos, vantagens de fazer cosméticos naturais. Vamos falar um pouquinho das matérias-primas usadas para fabricar os cosméticos naturais? Bom, a gente vai usar ingredientes que provêm da natureza ou ingredientes que provêm da natureza, mas que passaram por um pouco de processamento industrial, mas só o necessário para tornar eles possíveis para uso, tá bom? Então, como eu falei para você, às vezes a gente pega ali um óleo vegetal, ele foi resultado da prensagem a frio de algumas sementes. Então, teve processo industrial, mas continua sendo um produto 100% natural, porque esse processo foi só processamento de fato, não foi adição de nada, ou alteração bioquímica da formulação de fato do produto, tá bom? Um outro fator muito importante sobre as matérias-primas dos cosméticos naturais é que todas têm que ser biodegradáveis, porque vão ser seguras para o meio ambiente e também têm que ser seguras para a pele e para os cabelos. Eu vou listar os ingredientes mais comuns e uma coisa muito legal que eu gosto, tá? Eu tenho uma linha que é assim, o que eu não colocaria na minha boca, eu não vou colocar na minha pele, no meu cabelo. Então, tudo que eu vou te listar seria seguro se você ingerisse. Então, se você falar, meu Deus, ingerir, não tô falando que o gosto é gostoso, não tô falando que você tem que ingerir, mas não faria mal pro seu corpo. Se ingerir não faria mal pro meu corpo, então eu posso colocar na minha pele, no meu cabelo. Nós vamos usar muitos óleos vegetais, manteigas vegetais e óleos essenciais. Então, óleos vegetais, que a gente chama de óleos graxos, são óleos que normalmente são extraídos pela prensagem a frio das sementes das plantas e são a base da maioria das receitas com óleos essenciais, receitas de cosméticos naturais. Como a gente está falando de um óleo, ele não é solúvel em água e ele não vai evaporar. Tem um aroma bem suave, ou às vezes até neutro, e os óleos vegetais têm muitas proteínas, sais minerais e vitaminas. A gente vai usar óleos vegetais fáceis de serem achados, então o óleo de coco, o azeite de oliva. Então, esse geralmente você já tem na sua casa ou vai encontrar no mercado. Eu sempre gosto de indicar óleos vegetais que são fáceis, ingredientes que a maioria você encontra no mercado ou no armazém de produtos naturais. Mas claro que a gente vai ter alguns outros produtos que você vai comprar também em lojas de produtos naturais, né? De fornecimento de ingredientes de produtos naturais, mas com preços bem legais. Além de óleo de oliva que a gente tem em casa, além de óleo de coco, eu também gosto de indicar outros óleos como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, tá bom? Em que produtos eu vou usar óleos vegetais?
vegetais praticamente em tudo. Então, para fazer um sérum facial, um balme, uma manteiga corporal, para fazer um desodorante, para fazer um shampoo, um condicionador. Os óleos essenciais também, não preciso nem falar, né, que são obtidos a partir da destilação a vapor das folhas, raízes, casca, caule das plantas, são muito concentrados. De fato, a gente chama o óleo essencial de alma da planta e justamente por isso a gente vai usar em poucas quantidades. Não é aquela regra, quanto mais melhor. Não, poucas quantidades a gente vai usar. Eles não são solúveis em água, mas eles são voláteis, eles evaporam e justamente por isso eles trazem aquele aroma pra gente. E justamente porque eles são voláteis, a gente nunca vai misturar um óleo essencial em uma mistura muito quente. A gente não faz isso. A mistura tem que estar numa temperatura abaixo de 70 graus para que a gente consiga misturar o óleo essencial sem degradar as propriedades que ele tem, tá bom? Então, eles vão ter sempre a característica mais iminente da planta. Então, eles podem ser calmantes, clareadores, cicatrizantes, bactericidas, fungicidas. Eu vou explicar sobre alguns dos principais usos cosméticos dos óleos essenciais aqui para cada necessidade, tá bom? Isso aqui é muito focado na cosmética mesmo, tá? E em que produtos que eu vou usar óleos essenciais? Em tudo. Porque o óleo essencial que vai trazer o aroma e que vai enriquecer com propriedade terapêutica o seu cosmético natural. Por isso que quem usa óleos essenciais precisa começar a fazer cosméticos naturais. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, tá bom? Para um kit básico, eu recomendo você ter lavanda, melaleuca, alecrim, que são óleos essenciais com potencial cosmético muito legal, tá bom? Depois, claro que você pode ter mais óleos essenciais, mas pelo menos esses 3 a gente precisa ter, certo? Fazer cosméticos naturais sem óleo essencial não é uma opção. A gente faz um cosmético natural pobre se ele não tiver óleo essencial. Outros ingredientes simples também a gente vai usar como bicarbonato de sódio, que é muito usado para baixar a acidez, trazer uma neutralidade e com isso a gente conseguir fazer desodorante, por exemplo, amido de milho, vinagre de maçã, excelente para misturinha de tônico facial, tônico capilar, mel, aveia, abacate, mamão, cacau em pó, canela, babosa, enfim. Então, para fazer demaquilante, tônico facial e capilar, esfoliantes, máscaras faciais, capilares, tinte, né, um lip tint, um tinte para as bochechas, pó facial contra oleosidade, a gente vai usar esses produtinhos todos. Ervas secas, argilas e águas. Então, água de arroz, a gente pode usar. Ervas secas como camomila, como erva doce, argila verde, argila branca, bentonita, enfim, dá pra usar. Manteigas vegetais, a gente não é apaixonante esse universo dos cosméticos naturais? Você usar óleos essenciais, óleos vegetais, argila, ervas, manteigas vegetais. Basicamente, as manteigas vegetais, elas têm as mesmas propriedades dos óleos vegetais. Elas também são extraídas das sementes das plantas, mas os óleos vegetais, na maioria, eles são líquidos em temperatura ambiente e as manteigas, elas são ou sólidas ou cremosas, tá bom? A gente vai trabalhar muito com a manteiga de karité e a manteiga de cacau. Existem várias manteigas, murumuru, enfim, muitas manteigas, mas para facilitar, eu gosto muito dessas duas que são bem versáteis. Você pode escolher trabalhar só com a de karité, só com a de cacau ou com as duas, você que sabe, elas são baratas, são fáceis de achar e eu vou dar sites também bem confiáveis para compra, tá bom? E a gente vai usar em praticamente tudo também, para fazer shampoo, condicionador, balme labial, desodorante, manteiga corporal. Ceras vegetais e animais. Ceras como a cera de abelha, que é uma cera de origem animal, ou a cera de candelila, que é uma origem vegetal, a carnaúba também, são muito usadas na cosmética natural, porque além de elas terem propriedades incríveis, elas são agentes de consistência, elas ajudam a endurecer as misturas. E elas são super baratas, tá? Então a gente vai usar no balme labial, no desodorante, então são importantes, tá? Essa base para sabão 100% vegetal é uma base glicerinada que a gente vai usar para fazer sabonetes corporais e também champoonete. Eu ensino no e-book 2 opções de shampoo. O shampoo em pastilha, que a gente usa ali o SCI, que é um surfactante, enfim, limpo, para beleza limpa, EcoCert, mas que é um surfactante, né, que você vai formar shampoo mesmo. E também tem como a gente usar um sabonete com base glicerinada que dá pra lavar o cabelo, que dá pra lavar o rosto, enfim. Então, o sabonete de base 100% vegetal é uma base glicerinada que vai facilitar o processo de fabricação do sabonete para que você não tenha que fazer o hot nem o cold process. Deixa eu te explicar. Quando a gente faz sabonete pelo processo completo, a gente pega um óleo, a gente mistura com soda cáustica e nessa relação a gente consegue formar sabão e glicerina. Isso é o processo que a gente chama de saponificação. Eu explico isso no e-book. Esse processo, como ele envolve soda cáustica, ele tem que ser feito com muito cuidado, você tem que usar máscara, paramentação. Então, para facilitar o processo, eu gosto de indicar essa base vegetal. São bases que vêm com 1 quilo ali, custam 25, 35 reais, são bem baratas, rende muito.
muito e que já vem com esse processo de saponificação concluído, já vem com pH seguro, já vem garantindo que não há mais nada de soda cáustica na mistura. Então acho que é muito mais seguro para quem tá começando no universo dos cosméticos naturais trabalhar dessa forma para fazer os sabonetes e os shampoos saponificados, tá bom? Conservantes naturais, a gente só vai precisar usar conservante quando a gente tiver algum produto que levar água, chás, né? Enfim, algum elemento de água. E quando a gente mistura água com óleo, porque sempre que a gente mistura água com óleo, a gente cria um ambiente propício para o crescimento de micróbios, então é legal a gente usar um conservante natural. Agora, se eu faço um produto que leva só manteiga, só óleo vegetal, só óleo essencial, eu nem preciso de conservante. Eu posso só colocar ali uma vitamina E, posso colocar um antioxidante, né, que é, por exemplo, a vitamina E, ou a óleo resina de alecrim, que é muito antioxidante também, que já ajuda a prolongar a vida, ou se eu não tiver também, eu só tenho que ficar atenta ali se não tá ranço, tá bom? Álcool cetílico é um álcool graxo, ou seja, não é um álcool que você está acostumado a usar na sua cozinha, totalmente diferente. É um álcool graxo que não resseca, muito pelo contrário, ele é emoliente e por isso ele vai ser usado para fazer condicionadores e também para fazer o shampoo em pastilha. Então ele realmente dá uma emoliência muito boa e ele também ajuda a endurecer o produto em barra. Ele é super acessível, eu vou indicar para vocês onde comprar e ele é bem versátil, tá? O BTMS 25, quando você olha para esse nome, você acha que parece algo muito químico, né, caro, mas na verdade ele é um agente condicionante, então ele é usado também em condicionador. Ele é emulsificante, então ele ajuda ali a ter essa propriedade emulsificadora e ele também endurece o cosmético e ele é super barato e tem origem 100% natural, lembra? É um produto natural que a gente processa só para ser mais fácil de utilizar e ter a propriedade que a gente deseja, mas não tem nada de alterado quimicamente, tá? O SCI, que é o ecetionato de sódio, vai ser o tensoativo, ou seja, o surfactante que a gente vai usar no nosso shampoo em pastilha. Lembra, se for um shampoo saponificado, a gente usa a base de sabão. Mas se for o shampoo em pastilha, eu vou te mostrar qual que é a melhor indicação para o seu tipo de cabelo, a gente usa o SCI, tá bom? Ele é um tensoativo, um surfactante que pode vir ou em pó ou em escamas, tá bom? E ele é feito a partir de ácidos graxos de coco, então ele é muito seguro, tá bom? Ele é tão seguro que ele pode ser inclusive usado em bebês, tá bom? Então a gente vai usar para fazer o shampoo sólido aqui. E o anfótero betaínico, que é a cocolamidopropilbetaína, é um cotensoativo. Você não precisa usar, mas eu gosto de usar junto com o SCI, esse cotensoativo que também é 100% natural, porque ele ajuda a trazer espuma, deixa a espuma mais cremosa, ele deixa um sensorial muito gostoso. E é super barato também, tá bom? Eu gosto de misturar ele tanto no shampoo quanto até na base glicerinada para deixar o sabonete também mais espumoso, tá bom? Aqui tem uma outra lista de ingredientes, enfim, que você pode usar também, mas são ingredientes todos muito fáceis de achar e que você vai se familiarizando tranquilamente, tá bom? Sobre conservação, validade e armazenamento, a gente não tem que se preocupar tanto com a conservação, com conservantes, porque a maioria dos produtos que a gente vai fazer são para uso próprio ou para presentear amigos, familiares e são embalagens pequenas. Então, basicamente, a média é que nenhum produto vai ficar com um tempo de prateleira maior do que 2 meses. Mas se você quiser estender esse tempo de prateleira para cerca de 6 meses, você pode usar nas misturas que só contêm óleos e manteigas a óleo resina de alecrim, que eu vou ensinar, e nas misturas que a gente tem água também, usar os conservantes que eu ensino também ali durante as receitas, tá bom? Utensílios para fabricação vão ser basicamente os utensílios que você usa aí na sua rotina, da sua casa, como um todo, então é muito tranquilo também, tá bom? Começando então sobre cosméticos para o rosto, muito conteúdo, né? Claro que a ideia não é que eu passe por cada uma das receitas que você encontra no e-book, mas dê a minha visão geral sobre cada um dos elementos. Primeira coisa muito importante para você começar a personalizar os seus cosméticos para o rosto é você entender qual que é o seu tipo de pele. Eu tenho uma pele normal, uma pele que não tem muita oleosidade, nem muita sequidão. Eu tenho uma pele mista, que é mais regulada nas laterais, mas que na zona T apresenta mais oleosidade, mais acne, uma pele oleosa, uma pele seca. Minha pele é sensível, que além de ter uma dessas características das categorias anteriores, ainda facilmente fica, enfim, incomodada, fica vermelha, fica ali irritada. Você tem que identificar isso, tá bom? Justamente porque identificando isso, você vai saber quais são os melhores componentes para fazer aí os seus cosméticos, tá bom? E a rotina de skincare normalmente envolve lavar o rosto, tonificar, hidratar e fazer a proteção solar de manhã. E de noite, demaquilar, tirar aí uma maquiagem que você possa ter feito, lavar, tonificar, hidratar ou tratar, tá bom?
Vamos falar então do demaquilante que nós temos aqui, que é o demaquilante Elixir de coco. Basicamente ele é feito com óleo de coco e com amido de milho. E uma coisa incrível desse demaquilante é que ele tem um potencial muito alto de dissolver a maquiagem, inclusive dos olhos, maquiagem dos lábios, e também de dissolver a oleosidade da nossa pele e ajudar na remoção de cravos, tá bom? É o Cleansing Oil, né? A ferramenta de limpeza de óleo. Ai, Bia, eu não posso colocar óleo essencial? Sim, só que se você for colocar muito nos olhos, eu não indico, tá bom? Se você não quiser usar óleo de coco, você pode usar também óleo de jojoba, que funciona super bem para essa limpeza. Mas eu gosto muito do óleo de coco, porque além dele ser super potente para tirar maquiagem, ele já é bem hidratante, ele tem propriedades antissépticas e fungicidas, porque ele tem ácido láurico e caprílico, que já tem essa ação bactericida, fungicida naturalmente, tá bom? Eu gosto muito do óleo da doTERRA, do óleo de coco da doTERRA, porque ele é fracionado. O que é isso? A gente remove a fração mais gordurosa e pesada, que é a que é responsável por endurecer o óleo de coco em temperaturas abaixo de 25 graus. E com isso a gente consegue ter as propriedades limpantes, emolientes, mas sem essa parte mais pesada do óleo de coco. Então é excelente fazer um demaquilante com óleo de coco da doTERRA, tá bom? Fica a dica. Então a gente tem aqui a formulação e é maravilhoso para você começar aí a sua rotina. Lembrando que você não vai ficar com acne se você usar o óleo de coco como óleo na sua pele, porque a gente tem diferentes níveis de homogenicidade. Então, de quanto um óleo essencial pode bloquear os poros e causar acne. E quando a gente está falando de um óleo que a gente vai usar, mas depois a gente já vai lavar com sabonete, ele nem vai ficar na sua pele para causar acne, então pode ficar despreocupada, tá bom? Depois de tirar a maquiagem, chega a etapa de lavar. E aqui a gente aprende a fazer o champonete ou sabonete. Basicamente, o champonete é um sabonete que você pode usar no seu cabelo. Lembra que eu falei que durante o e-book eu ensino tanto a fazer o champonete, que é um sabonete que você pode usar no cabelo, na pele, no rosto, quanto o shampoo em pastilha, que é de fato um shampoo. Bi, qual que é a diferença? Eu vou te explicar melhor na parte sobre cabelo, mas basicamente a diferença é que se você tem um cabelo virgem, um cabelo que não tem muita química, você vai não sentir praticamente diferença entre lavar com um shampoo saponificado, que é o champonete, ou lavar com um shampoo em pastilha. Agora, se você tem um cabelo com química, um cabelo que tem, às vezes, tratamentos químicos ali envolvidos nele, talvez você prefira usar o shampoo em pastilha ao invés do champonete, tá bom? Eu mostrei aqui que, basicamente, o processo de fazer shampoo é misturar gordura com soda cáustica dentro de uma relação que envolve água e vai gerar sabão e glicerina, certo? Que é um processo que a gente pode fazer tanto a frio, a gente faz esse processo e espera aí alguns dias, na verdade até mais tempo que isso, 3 a 4 semanas para a reação da soda cáustica finalizar completamente, não ter mais soda cáustica, ter só sabão e glicerina. E pode ser o processo quente, o hot process, que é a gente acelerar essa mistura dentro de um fogão específico para isso. Mas de um jeito ou de outro, manipular a soda cáustica exige muitos cuidados, porque ela pode queimar a pele, irritar os olhos, e é uma reação que libera algumas toxinas. Fora que daí você tem que medir o pH da mistura para ver se tá bom antes de usar. Justamente por isso, eu prefiro indicar um produto pronto, que você não tenha que se preocupar com essa relação toda da soda cáustica, que é a base glicerinada. Você encontra em vários lugares para comprar a base glicerinada, e basicamente com ela a gente faz uma técnica chamada melt and pour, que basicamente é derreter e despejar. A gente vai derreter em banho-maria a base glicerinada, uma parte dela, estando ali derretido, a gente vai colocar ali uma manteiga, uma erva, uma argila, um óleo essencial, vai despejar em forminhas, logo vai endurecer e você tem ali o sabonete prontinho. Você basicamente usou a base para então acrescentar óleo essencial, manteiga vegetal e fazer o seu sabonete super rápido. Gente, isso aqui para dar de presente é maravilhoso. Um detalhe muito importante, olha aqui, ó, uma base que eu tô usando aqui nessa imagem, que eu gosto de cortar ela em quadradinhos para derreter ela no banho-maria e então conseguir colocar ali os compostos que eu quero colocar para acrescentar. Um detalhe muito importante é que você tem que ver que essa base glicerinada tem que ser 100% vegetal. Eu falo isso porque tem umas bases glicerinadas mais baratas que, ao invés de ser uma reação da soda cáustica com óleo vegetal, eles usam soda cáustica com gordura, que é o tallow, eles chamam de tallow ou tallowate, tá bom? Então veja o rótulo, tá bom? Sempre pegue bases que vêm de blend de óleo de coco, de um óleo vegetal, de um azeite de oliva, mas não que foi feito com gordura animal, tá bom? Então só se atente a isso no rótulo, certo?
E nós estamos falando aqui de um produto sensacional, tá bom? Tem algumas informações a mais. E aqui eu tenho a receita base para o Shampoonete. E depois de mostrar a receita base, eu personalizo essa receita para algumas características especiais. Então a receita base é basicamente 225 gramas de base glicerinada, que é mais ou menos 1/4, né, de uma barra de 1 quilo. Para cada 1/4 de barra de 1 quilo, é meia colher de chá da manteiga vegetal da sua preferência, meia colher de chá do óleo vegetal da sua preferência, 30 a 40 gotas de óleos essenciais, e aí você pode escolher também colocar 1, 2 colheres de ativos extras, como ervas desidratadas, como colocar uma calêndula, uma erva doce, uma raspa de limão para deixar bonitinho, uma argila, enfim, deixa o shampoo ainda mais lindo e com mais propriedades, certo? Essas medidas todas são dos ingredientes em estado natural, tá bom? Então, usando essa base aqui, você pode personalizar de acordo com as suas propriedades desejadas. Por exemplo, para um cabelo oleoso, eu gosto de colocar, ao invés de um óleo de coco, colocar um óleo de semente de uva, um azeite, a manteiga de cacau ou karité. E eu gosto de misturar ali o óleo essencial de alecrim ou capim-limão junto com a melaleuca, porque eles ajudam demais nessas propriedades aí adstringentes. Fora que eu gosto de colocar argila verde e erva doce seca em pó também. E é esse o produto final desse Shampoonete que eu fiz, tá vendo? Então tem todas as explicações aqui dos ingredientes para que você consiga entender. Se for para um cabelo normal ou para um bebê, eu gosto de misturar a lavanda e o coco. Então eu coloco óleo de coco, óleo essencial de lavanda e eu gosto de colocar calêndula ou camomila para ele ficar bem assim, ó, bem relaxante, bem nutritivo e ser também um sabonete ou um Shampoonete que eu posso usar para cabelo normal, para cabelo mais seco, certo? Tem todas as explicações de como fazer aqui no e-book, mas basicamente eu vou pesar as 225 gramas, eu piquei aqui, derreti em banho-maria, depois eu adicionei os outros ingredientes quando já não estava tão quente, despejei na forminha e depois que estava ali solidificado, nem precisa colocar na geladeira, ele solidifica em temperatura ambiente mesmo, tava prontinho, tá bom? Rende mais ou menos 3 barras de 80 gramas cada, que podem ser usadas por até 6 meses, certo? O shampoo em pastilha é um shampoo que a gente não vai fazer na base glicerinada, ele não é feito com base no sabão, ele vai ser feito com base em tensoativo. Qual que é a diferença, Bi? Vamos lá. A grande vantagem do produto em pastilha é que ele tem um pH mais ácido, que é um pH mais parecido com o pH natural do cabelo e da pele humana. Então, enquanto o Shampoonete, que é aquele sabonete que eu acabei de explicar, tem um pH mais alcalino, o shampoo em pastilha vai ter um pH mais ácido. Isso não faz muita diferença no rosto, no corpo, mas no cabelo, pH faz muita diferença. Cabelo é tudo sobre pH. Então, quando você lava o seu rosto, o seu corpo com um sabonete, um shampoo saponificado, você, como eu falei, não percebe diferença. Você vai perceber que sua pele vai estar mais macia, enfim. Isso porque a sua pele, ela é viva. Então, a sua pele, por ser viva, consegue se adaptar a diferentes pHs. Agora, quando você lava o seu cabelo, que não é vivo, isso aqui, ó, é tecido morto, certo? Ele não consegue ter o potencial de regular o pH sozinho. Então, o Shampoonete, ele tem um período de transição, de adaptação, em que seu cabelo vai ficar mais pesado, com aspecto de sujo, até ele ir se desintoxicando e se acostumando com o Shampoonete, que tem um pH um pouquinho mais alcalino, o que faz com que as cutículas fiquem um pouco mais abertas. E justamente porque ele tem um pH mais alcalino, se você usa Shampoonete, você precisa depois usar um tônico para acidificar, para regular o pH do seu cabelo. Agora, se você usa o shampoo em pastilha, que é justamente esse shampoo com tensoativos, ele já tem um pH muito mais próximo com o do seu cabelo, ele já é muito mais ácido e eles são muito mais suaves também. Então, além de eles serem suaves, eles têm uma capacidade muito grande de eliminar silicone que está depositado no fio, dar aquela sensação de limpeza. Então, justamente porque ele já faz esse efeito, ele já tem um pH mais ácido, ele não precisa de um tônico depois para equilibrar o pH e acidificar, tá bom? Então, para usar na pele, tanto faz Shampoonete ou shampoo em pastilha, ambos são bons. E para usar no cabelo, ambos são bons também. Mas eu, Bianca, prefiro o shampoo em pastilha, justamente porque se você tem um cabelo com coloração, um cabelo com química, um cabelo que é normal para oleoso, talvez você goste mais de um shampoo com pH mais ácido, tá bom? Ele é mais gentil, ele evita abrir tanto as cutículas, já que ele não é tão básico. Então eu gosto mais do shampoo em pastilha. Qual que é a base dele?
Basicamente, eu coloquei as porcentagens porque você vai aplicar essas porcentagens para qualquer receita. Isso aqui é 100% criado por mim, então eu fiz muitos testes para identificar uma porcentagem que eu gostava. Então vamos supor, vamos pensar em 100 gramas, tá? Então se você fazer 100 gramas de shampoo, você vai colocar 55%, ou seja, 55 gramas do SCI, lembra que é o nosso tenso ativo. 13%, ou seja, 13 gramas do anfótero betaínico, que é a cocamidopropilbetaína, lembra? Que é um cotensoativo que vai trazer mais espuma ainda. 15% de álcool cetílico, lembra que ele é bastante emoliente e ajuda a endurecer o produto. 5 a 10% de manteigas ou óleos vegetais. Então se eu vou usar 5%, porque meu cabelo é oleoso eu quero menos óleos. Então eu vou usar 5 gramas. Eu posso colocar, sei lá, 2,5 gramas de óleo vegetal e 2,5 gramas de manteiga, ou as 5 gramas de manteiga que eu escolher. 5 a 10% de ativos em pó, que é isso? É argila, são as ervas secas e tudo mais. 1% de óleo essencial. E vou colocar 1% de conservante Nipaguard, que é um conservante que você vai comprar na loja que eu vou te indicar e você vai colocar ali 1% dele. Como assim, Bia? Eu vou saber que é 1%? Você tá ali com o teu recipiente em cima da balança, se são 100 gramas, é 1 grama. Eu pingo até completar 1 grama, certo? Eu posso eliminar algum desses ingredientes? Gente, a minha sugestão aqui não, tá? O único ingrediente que é um pouquinho mais caro aqui é o primeiro, que é o SCI, que é o tensoativo, e ele também é o insubstituível da fórmula, tá bom? O anfótero e o álcool cetílico são bem acessíveis e são ótimos produtos pra você ter em casa, que você vai usar em outras receitas também, enfim. Então, essa fórmula aqui já tá com um pH extremamente equilibrado. Se você alterar algum dos tensoativos ou dos agentes emolientes, então se você mudar a porcentagem de SCI, de anfótero betaínico e de álcool cetílico, você vai estar alterando o equilíbrio do pH. E aí você precisa testar novamente, comprar fitinhas de teste de pH. Eu tô te passando uma receita pronta que já tá com pH equilibrado, tá bom? Então, nesse pH aqui, a gente tem um pH que tá entre 4,5 e 6, que é o pH ideal, que ainda tá em ácido para o cabelo. Se você mudar isso, a gente pode fazer uma alteração desse pH, então você vai ter que medir, certo? Só tô explicando aqui pra vocês certinho como tudo funciona, tá bom? Expliquei um pouquinho sobre matéria ativa aqui que você pode ler depois também. E aqui eu trouxe algumas receitas, tanto para cabelo normal, quanto para cabelo seco, cabelo oleoso, pensando naquela forma base. Que nem eu fiz com o shampoo, o sabonete, eu te mostrei a fórmula base e apliquei com ideias para pele seca e oleosa. Enfim, faço a mesma coisa aqui com shampoo em pastilha. Então, pensando em 100 gramas de shampoo em pastilha, coloquei 55 gramas de SCI, 13 gramas do anfótero betaínico, 15 gramas do álcool cetílico, 10 gramas de ativo em pó, 3 gramas de manteiga de cacau e 2 de semente de uva, porque lembra que ao todo pode ser 5% de manteiga. 5 a 10%, né? Mas como o cabelo é normal ou oleoso, vou colocar só 5%. E 0,5% de óleo essencial de capim-limão e 0,5% de melaleuca. Então, aqui é o resultadozinho. O que é muito legal disso aqui, gente? Basicamente é uma massinha, tá? Você dá uma leve aquecida no micro-ondas do SCI, e aí você coloca ele num pote, você já mistura o anfótero betaínico, álcool cetílico, e você vai amassando como se fosse uma massinha. Todos os ingredientes juntos, você vai ver nas fotos. E você vai apertando bastante. Quanto mais você apertar, mais dura, demora mais pra derreter, tá bom? E aqui há alguns ingredientes também para o cabelo normal e seco, que eu fiz de coco e camomila, como eu gosto, vocês sabem, tá bom? Olha aqui que legal. Então, basicamente, eu misturo o SCI com o anfótero betaínico, certo? Então, eu misturo aqui e eu coloco só um pouquinho no micro-ondas, só pra dar uma aquecidinha na mistura. Depois eu vou lá e derreto o álcool cetílico em banho-maria, derreto também o óleo vegetal e a manteiga vegetal e misturo. Então, tudo que for sólido, eu vou tentar dar uma derretidinha, mas eu vou misturando com a mão. Misturo com a colher um pouquinho, depois eu misturando com a mão, fazendo uma pastilhazinha, certo? E aí você pode aí usar. 100 gramas rendem mais ou menos 2 pastilhas de 50 gramas cada, tá bom? E eles duram bem cerca aí de 3 meses, certo? Então, fica aí a dica pra vocês. E como personalizar, né? Tanto o meu sabonete, champoonete, quanto o shampoo em pastilha. Expliquei um pouco dos óleos vegetais indicados para cabelos normais e oleosos e os óleos essenciais. E também óleos vegetais e óleos essenciais indicados para cabelos mais secos, danificados, com química. Então, por exemplo, para cabelos normais ou oleosos, a gente gosta de óleo de semente de uva, o azeite, o óleo de jojoba, óleo de copaíba, óleo de argan, o óleo de neem. E os óleos essenciais, alecrim, capim-limão, hortelã-pimenta, lavanda, melaleuca. E os ativos em pó, argila verde, argila bentonita, pó de joá. Gente, esse pó de joá espuma muito e ele é muito astringente.
carvão ativado. Então são ativos em pó que você pode colocar na sua formulação para você personalizar. Olha que legal, você tendo esse lugar para consultar, você personaliza a sua formulação que tá aqui, certo? Então você consegue personalizar. E aqui, pensando nos cabelos danificados, óleo de amêndoas, macadâmia, abacate, o azeite também, o óleo de coco, que são mais pesadinhos, né? Os óleos essenciais, gerânio, palma rosa, ylang-ylang, perfeito ylang-ylang, muito brilho no cabelo, lavanda. E os ativos em pó, argila branca, vermelha, rosa, calêndula, camomila, vão ser ótimos, tá bom? Depois de lavar, a gente tem que tonificar o cabelo. E eu gosto muito de fazer um tônico com vinagre de maçã. Se você usa o shampoo em pastilha, você não precisa tonificar porque ele já tem um pH mais ácido. Agora, o shampoo-nete, que foi feito com base, né, glicerinada, precisa de tonificação para reequilibrar o pH, tá bom? Fora que a gente consegue também usar esse tônico no rosto, porque ele tem ação clareadora, astringente, controle de oleosidade, tá bom? Então, eu chamo esse tônico que eu gosto de criar de tônico refresco da mata. Basicamente, nele a gente vai usar 100 ml aquoso, então 100 ml ou de água filtrada, ou de um chazinho de alecrim, de lavanda, um chá de calêndula, um chá verde, um chá de hortelã, enfim, você que sabe. O vinagre de maçã orgânico e aí óleos essenciais. Eu gosto de usar melaleuca, a lavanda e o capim-limão ou o alecrim. Eu amo o alecrim porque o alecrim ele é rejuvenescedor. Ele consegue reativar os fibroblastos. Fibroblastos são as células que são responsáveis por produzir colágeno e elastina. E a partir dos 25 anos eles começam a diminuir a sua performance. Quando a gente usa o alecrim, ele consegue reativar essa ação, essa produção de colágeno e de elastina pelos fibroblastos. Então a gente tem uma ação rejuvenescedora mesmo. Tanto é que o alecrim é o óleo essencial que era usado no tônico, no elixir de beleza da rainha da Hungria, um elixir rejuvenescedor. Então eu gosto muito de colocar o alecrim. E como a gente está falando de substância aquosa, a gente precisa colocar conservante. Spectrastat ou Nipaguard. Você compra isso em lojas de produtos naturais que eu vou te indicar aqui. Colocar aí mais ou menos 1/4 de colher de chá, que é 1%, né? 1 grama nessa formulação. É só misturar tudo, demora nem 5 minutos, colocar num frascozinho de vidro âmbar, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Coloquei uma etiquetazinha, tônico refresco da mata e pronto, tá bom? Ai, Bi, mas eu não gosto do cheiro do vinagre. O cheiro do vinagre nem fica, depois você vai sentir só aquele cheiro de capim-limão, ai, que eu amo, de alecrim, então é muito bom, tá bom? Modo de uso, você vai sempre agitar o frasco, né, pra usar, porque a gente tem uma mistura aí que tem água, que tem óleo, então a gente vai sempre agitar o frasco, vai espirrar com o olho fechado, esperar a névoa baixar e desfrutar dessas propriedades e no cabelo aplicar também, tá bom? Tem mais uma receitinha aqui, a gente já falou bastante de cabelo, mas falando aqui sobre rosto, né, de sérum facial. Basicamente, um sérum facial personalizável, ele vai usar um óleo vegetal de base, e óleos essenciais para trazer as propriedades mais específicas e a gente vai conservar ele, que é opcional, tá? Mas para você aumentar a vida útil, com óleo resina de alecrim, que é um antioxidante. Colocar aí umas 6 gotinhas dentro dessa formulação que eu tô indicando aqui, que é um ótimo antioxidante, certo? Então, eu dei indicação de óleos vegetais para peles normais, secas, oleosas, com acne, rugas, manchas e óleos essenciais para que dentro dessa formulação base você escolha. Então tá, então eu vou usar de óleo vegetal a rosa mosqueta, já que minha pele é mais normal, e de óleo essencial eu vou colocar o ylang-ylang e o gerânio. Pronto, tô criando um tônico que vai me ajudar. Ai não, a minha pele é normal, mas eu também quero tratar um pouquinho de melasma, então eu vou colocar a rosa mosqueta junto com o ylang-ylang, mas eu vou colocar a palma rosa aqui também, ou o vetiver para ajudar. Você pode ir misturando e formulando, tá bom? Eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Então, para peles mistas oleosas com acnes e manchas, como é que eu trato tudo isso? Já coloquei a indicação. Para peles mistas oleosas e com acnes e manchas, uma segunda indicação. Peles oleosas e com acne, peles sensíveis com melasma e mancha, peles secas, enfim. E tem um modo de preparo, tá bom? Falei um pouquinho sobre a necessidade da proteção solar, né? Filtros químicos, físicos, como a gente tem que evitar o protetor solar que tem oxibenzone, avobenzone, BHT, parabenos. A gente tem que se atentar a isso porque são agentes extremamente tóxicos. E eu dei uma indicação de como fazer um protetor solar. Mas eu quero te lembrar que você não vai conseguir na sua casa testar o espectro de proteção solar. Então eu sempre gosto de falar, ó, compre o protetor solar, logo nós teremos aí a linha do Terra Solar, certo?
Aqui eu tenho algumas dicas, algumas sugestões de receitinhas naturais só com ingredientes que tem na sua cozinha para fazer alguns esfoliantes faciais, então para pele seca, para pele normal, e eles não são de conserva, né? Você faz ali na hora, usa e descarta o que sobrou, diferente dos outros produtos, porque eles são aí feitos com frutas, com, enfim, elementos naturais da sua cozinha, tá bom? Para pele mista e oleosa, também dei algumas indicações de máscaras faciais em que a gente também vai misturar argilas junto com frutas, junto com óleos essenciais, receitas para diferentes necessidades, máscara secativa, máscara clareadora, máscara hidratante, detox, muito legal. E tem receitinha aqui também de tinte para lábios e bochechas. Então, um lip tint aí para você poder colocar um pigmento nos seus lábios e bochechas, que basicamente a gente vai usar a farinha, né, o pó de beterraba, água e só. A gente mistura o pó de beterraba com a água, vai ficar uma misturinha ali que tem bastante sólido, né? Vai filtrar no coador, no pó de café e coloca ali num frasquinho que você tem usado de lip tint, enfim. Você pode aplicar e fica perfeito. Dei uma dica também de pó facial anti-oleosidade, que basicamente tem como base o amido de milho, a argila branca, e aí você vai misturando cacau em pó, cúrcuma, enfim, pra fazer ali a proporção de cor. Então, se a sua pele é branca, eu dei mais ou menos a proporção de como você colocar, certo? E fazer dessa forma. Se a sua pele ela é morena clara, morena escura, como é que você pode fazer e equilibrando aí também os ingredientes, certo? Tem receitinha de balme também, ó, só de você passar um pozinho, um lip tint, um balme, você já consegue ter muitas coisas aí pra cuidar da sua saúde, da sua maquiagem de forma natural. Em que a gente vai usar óleo vegetal, manteiga e a cera, né, a cera que vai ser importante para endurecer, e óleo essencial. Eu fiz um balme maravilhoso de lavanda aqui, perfeito, que ficou muito gostoso. Você basicamente derrete em banho-maria a manteiga vegetal, mistura com óleo, com a cera e com óleo essencial. A cera você também derrete, né, junto com o óleo, a manteiga vegetal, para misturar com óleo essencial e colocar então nos tubetezinhos de hidratante labial. Rolon para a área dos olhos, que basicamente tem como base o óleo de amêndoas doce, e a gente gosta de misturar a lavanda. Eu também gosto de colocar o alecrim ou o limão, porque você não vai colocar dentro do olho, né? Porque eles vão ativar bastante ali a vasoconstrição, então ajudar a eliminar olheiras, tá bom? Ajuda a ter essa ação de circulação sanguínea que diminui o aspecto arroxeado, diminui o inchaço e também diminui o excesso de coloração, tá bom? Coloquei inclusive um elixir para cílios e sobrancelha, tá? Que tem óleo de rícino, óleo de coco e também tem lavanda e alecrim para você passar na sua sobrancelha e estimular o crescimento. É só usar uma embalagem de rímel que você limpou aí usada e poder usar-se disso, tá bom? Eu expliquei um pouquinho já para vocês em relação ao cabelo sobre o shampoo em pastilha, champonete, certo? Então eu expliquei que se você lavar com champonete, depois você vai precisar usar um tônico para reequilibrar o pH. E lavando com shampoo em pastilha você não precisa. Então, fica aí a dica de você escolher o seu. Aqui, ó, a fotinho do champonete, do shampoo em pastilha, todas essas fotinhos eu que tirei, tá, gente? Eu expliquei um pouquinho essa dinâmica do pH, certo? Nosso cabelo, ele gosta de um pH um pouquinho mais ácido, certo? E o champonete, ele tem um pH um pouquinho mais básico. Então, quando a gente lava o nosso cabelo com ele, o nosso cabelo fica com um pH mais básico, fica com as escamas abertas, fica mais eletrizado. Quando a gente tonifica, a gente devolve o pH mais ácido para o nosso cabelo, tá bom? Expliquei um pouquinho sobre período de transição aqui também. Eu gosto mais de shampoo em pastilha, mas acho que vale a pena você testar ambos. Trouxe aqui a receita de condicionador. Esse condicionador ele é surpreendentemente hidratante, mas ele não pesa. E basicamente, os ingredientes base do condicionador são o BTMS. Lembra que eu falei? Que era um ingrediente que parecia com um nome estranho, mas que é super natural? Álcool cetílico, que é aquele ingrediente que além de ser emoliente, vai ajudar a endurecer a mistura. E a gente vai usar manteiga vegetal, óleo essencial, a óleo resina de alecrim, que é antioxidante, com o conservante Nipaguard também, tá bom? Então, essa é a base, certo? E com base nisso aqui, a gente vai adaptar a receita tanto para cabelos normais, oleosos, que eu coloquei aqui, por exemplo, a manteiga de cacau, óleo de semente de uva, quanto para cabelos mais normais e secos, que eu gosto muito de colocar o gerânio, a lavanda, e aí a gente consegue ter aqui essa receitinha. Basicamente, a gente vai derreter em banho-maria o BTMS, o álcool cetílico e a manteiga, né? Depois que eu derreti isso, eu vou colocar o óleo vegetal, vou esperar esfriar um pouquinho e colocar o óleo essencial, então vou informar e depois que tiver endurecido vou poder usar. É super simples sempre o processo de fabricação, tá bom? E rendem mais ou menos 100 gramas, 2 pastilhas de 50 gramas.
Dei aqui a sugestão de algumas máscaras capilares também que são de descarte, ou seja, você mistura, usa na hora e depois joga fora, porque vai usar iogurte, vai usar mel, vai usar suco de limão, frutas, polpas. Então tem máscara de biohidratação, detox, máscara de crescimento e fortalecimento. Dei aqui também dica de óleo reparador capilar, tá? Que vai usar o óleo de amêndoas, o óleo de semente de uva e uma mistura de óleo essencial. Então você pode personalizar de acordo com o que você achar melhor para o seu cabelo. E você que gosta de usar shampoo a seco, nunca mais você vai comprar shampoo a seco de farmácia. Tem receitinha aqui de shampoo a seco usando amido de milho ou então o pó, a fécula de araruta e canela e cacau em pó para você equilibrando a cor, fora que fica um cheirinho muito gostoso e você ainda pode misturar com um óleo essencial de alecrim para estimular o crescimento do seu cabelo. Você aplica ele no seu cabelo, você massageia, penteia, igual você faria com shampoo a seco normal, para tirar ali o aspecto de pó e dura muito, é maravilhoso, super prático de fazer, barato, dá pra dar de presente também pras amigas, sensacional, é só misturar ali tudo, o pozinho e tá tudo certo. Falamos bastante de rosto, né? Demaquilante, sabonete, tônico, sérum, rolon para olhos, pó, lip tint, tinte para as bochechas, muitas coisas legais, hidratante labial. Falei sobre cabelo, shampoo, condicionador, tônico, óleo reparador de pontas. E agora corpo. Gosto muito dessa manteiga hidratante e anti-estrias, que tem como base a manteiga de cacau, o óleo de semente de uva, óleo de amêndoas ou de rosa mosqueta e o óleo essencial de lavanda. É basicamente só você derreter a manteiga, depois misturar com os óleos vegetais e com o óleo essencial e esperar ela voltar a endurecer, que fica perfeita, muito emoliente, perfumada. Eu sou apaixonada, tá bom? Tem aqui a forma de fazer. Receitinha de desodorante cremoso, que é a mesma coisa. A gente vai misturar a manteiga de cacau ou de karité, que a gente vai derreter em banho-maria, junto com óleo de coco. Aí a gente vai conseguir colocar o amido de milho, o bicarbonato de sódio e ali temperar com óleos essenciais. Eu gosto muito da melaleuca e do capim-limão, pelas propriedades que eles têm ali de realmente serem adstringentes, eliminarem bactérias. É muito legal, tá bom? Então aqui nós temos os ingredientes todos e as proporções. Tem receita também de uma versão do desodorante em pó, desodorante em spray, pomada para assaduras, muitas receitas legais aqui, tá bom? E aqui a gente tem algumas dicas de como usar óleo de coco, de como transformar um produto sólido em espuma, se você quiser fazer o champonete, mas transformar ele em um sabonete líquido em espuma, eu explico aqui. Ingredientes para evitar nas grávidas e também mostrando aqui como é que custa para você fabricar, tá bom? Então fica aqui a dica para você, certo? Fornecedores para os cosméticos e tudo mais. Então, espero muito que você tenha gostado de ter esse panorama geral sobre cosméticos naturais, que tenha te ajudado. Agora é partir para ler o livro e fabricar tudo.